É uma evolução absurda. E aí eu entendi cada vez mais que o jogo é esse. As pessoas de sucesso são pessoas que não reclamam. E essas pessoas de 15, 20 anos de mercado imobiliário que não têm sucesso são as pessoas que ficam reclamando. Eu sempre acreditei. Tudo que eu faço na vida eu acredito. Tudo que eu faço na vida eu penso que só depende de mim. Não importa quanto tempo você tenha de mercado imobiliário. O que importa é o que você faz com o tempo que você tem. Na minha última ligação, a cliente foi e comprou. O que te move, como você fez para ser hoje referência nas redes sociais em relação ao mercado imobiliário. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio Corretagem de Sucesso Podcast. E, como sempre, vamos trazer aqui pessoas do nosso setor que tenham sucesso. E hoje trago aqui para vocês como uma convidada super especial a Viviane Bastos. Viviane, que eu já conheço de longa data, mas ela me pediu para falar isso aqui dela, ó. Paulista de origem, apaixonada pelo mercado imobiliário, atualmente atuando no Kempinski Laje de Pedra, com a trajetória que começou desde os 14 anos, e ela vai falar disso aqui pra gente, sempre buscando desafios e novas oportunidades. Movida a energia, baita energia, movida a energia e resultados, ela é o tipo de pessoa que está sempre ligada no 220, sempre em movimento e em busca de superar expectativas no setor imobiliário de alto padrão. Então, apresento a vocês Viviane Bastos, minha lindinha do coração. Não comecem, a gente já combinou. Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Inclusive, muito obrigada pelo convite. Eu estou nervosa, não vou fingir que não estou, não vou fingir costume, É porque... só um bate-papo. Mas agora entendeu que tem ali, ó, tem a galera olhando, entendeu? Tem gente ouvindo. Mas enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Foi um baita convite que eu fiquei, desde quando você me convidou, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu não falo de mim, você me conhece, eu não falo de mim. Você me conhece, então você já ouviu coisas de mim, mas no geral eu não falo de mim. E o bacana é que, ou melhor, e o pior ainda, é que é pra você. Uma pessoa que tem um baita peso na minha jornada profissional na corretagem. Então... Gente, eu não vou fingir costume, tá? De repente, se eu pegar água e vocês verem a mão assim, ó, tranquilo, acontece nas melhores famílias e vambora. Não, vou falar para vocês que eu acho que aumenta a minha responsabilidade aqui. Porque, sim, eu conheço a Viviane bastante. A Viviane já foi parte da minha equipe, né? Quando ela estava no início da carreira. Então, a minha responsabilidade só aumenta. Eu separei até eu te conheço tanto que eu falei, que perguntas eu vou fazer para a Viviane? Eu preciso fazer perguntas que as pessoas que não a conhecem passem a conhecê-la. Senão eu ia aqui ficar perguntando de coisas que eu já sei, né? Como se fosse uma conversa como outra qualquer. Mas eu quero começar pelo seguinte. Você disse que começou com 14 anos a sua trajetória profissional. Isso. Mas foi 14 anos no mercado imobiliário? Não, eu comecei no mercado imobiliário em 2020. Ah, então tá. Então, pera lá. Quando eu te conheci, você já era corretora de imóveis, você não trabalhava, né, ainda na Cirela, né? Eu recém tinha entrado no mercado, mas não comecei na Cirela. E aí eu comecei a ver alguns vídeos seus no Instagram. Então, naquela época, você já era muito à frente do que muitos corretores que já estavam no mercado imobiliário há muito tempo. E quando eu vejo o seu Instagram de 2021 para agora, é uma evolução absurda. O que te move? Como você fez para ser hoje referência sim, nas redes sociais em relação ao mercado imobiliário? Conta como foi essa trajetória nas redes sociais, principalmente. As redes sociais é uma coisa que me trava muito hoje, porém eu entendo uma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que tudo que eu compro, tudo que eu vou fazer, seja, enfim, um procedimento, seja... Eu olho Instagram. Eu me conecto através dali para entender se de fato eu tô com segurança para fazer aquilo. E quando eu entrei no mercado, o mercado ele é muito grande. Existem muitas pessoas absurdamente boas e melhores que eu. Só que eu entendi que se eu, que tô comprando algo pequeno, que nem se comparava a um imóvel, eu já tinha esse hábito, o meu cliente também vai ter esse hábito. E se eu não começasse lá atrás, talvez hoje eu não teria um pouquinho
uma desenvoltura um pouco melhor. Eu não me considero isso que você fala, eu fico muito lisonjeada, eu particularmente tenho essa dificuldade de falar de mim, absurdo, assim. Eu tenho essa dificuldade absurda de falar de mim. Quando eu escuto, também tenho essa dificuldade de escutar também. Inclusive, eu tô trabalhando muito isso em mim. Para de chorar, que senão eu vou chorar. E eu já falei que a gente ficou horrorosa chorando. Eu tô ótima. Aqui, ó. Tá tudo bem. Mas, enfim. E eu enxerguei ali muitas pessoas que eu criei como referência no mercado. Eu criei através do Instagram. E aí eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa. Eu quero conquistar pessoas através da internet. Eu quero que o meu cliente tenha segurança em mim. Então, eu vou começar. Quando eu olho os meus vídeos, e assim, a gente não percebe a evolução, tá? A gente não percebe, só quando a gente compara lá atrás. Exato. E quando eu parei uma vez, que nem foi agora, mas lá atrás também, eu parei pra olhar um vídeo meu de quando eu comecei, sei lá, 8 meses depois, eu falei, caraca, é outra pessoa. Ainda estou muito travada, preciso melhorar absurdamente, mas eu olhei e falei, caraca, eu tô melhorando, eu tô vendo evolução. E aí eu fui quebrando algumas crenças que eu tinha dentro de mim, que inclusive... Quando você começa na rede social, acontece muito das pessoas começar a blogueirinha, tá se sentindo... Até hoje eu escuto isso, tá? Sim. Até hoje. E, cara, eu olhava e falava, eu não posso ouvir isso. Quem são? Entende que tá falando isso pra mim? Eles não sabem minha caminhada, eles não sabem onde eu quero chegar. E, assim, muitas vezes a gente fica chateada. Mas eu falei, quer saber? Posso falar, né? Posso ser eu aqui, né? À vontade, Foda-se. Eu vou isso. continuar, Depois eu vou você põe seguir. só um pin nesse aí, mas pode falar. Tá. Fica à vontade. Não, mas eu não vou falar palavrão. Eu nem sou de falar palavrão. Mas enfim, Não é mesmo. foda-se. Mas pode eu falar. vou, de fato, me entregar. Eu vou ser quem eu sou e bora. E aí eu entendi cada vez mais que o jogo é esse. A internet, ela te conecta com pessoas que, cara... Muitas vezes você não conseguiria chegar por um outro caminho. Ou é mais fácil, digamos assim, através do Instagram, através da rede social. E aí eu comecei. E também era uma forma de divulgar o meu trabalho. E isso é muito, muito legal. O que você faz é o que muitas pessoas que já têm uma trajetória na rede social há muito tempo diz que a gente tem que fazer. Eu também sou muito travada nas redes sociais e você sabe disso. E aos poucos... É um avião, gente. Não, aos poucos, assim, principalmente no último ano, e tem muita mão do César nisso, né? Que nos incentiva muito nesse sentido. Muito. E aos poucos eu fui internalizando que quem são essas pessoas que estão me vendo? Eu não sou ninguém para elas. Quem sou eu? Exato. Não, mas é isso. Eu não sou ninguém para elas. Eu tô preocupada se elas vão achar de mim o que eu tô falando, o que eu tô gravando. É só fingir que você é ninguém e que ninguém tá te olhando. Porque quando você finge que ninguém tá te olhando, as coisas fluem mais fácil. Você simplesmente faz um vídeo, aí você arruma. Faz outro vídeo, você arruma. Eu já fiz muito isso, tá? Até hoje eu ainda faço um pouquinho, mas muito menos. Hoje em dia eu olho, faço o vídeo, vai ter que ser esse. Porque se eu ficar sempre tentando chegar na perfeição, nunca vai haver perfeição. Não existe. Se você tenta chegar na perfeição, você vai ficar tentando a vida inteira. Inclusive, hoje eu tento olhar menos os meus vídeos, por exemplo, antes de postar. Porque a gente é muito mais crítico, né? Eu começo a ver um defeito aqui, putz, eu poderia ter falado isso. Nossa, meu cabelo, entendeu? E aí eu, cara, mas você não o meu isso, lado. Parou. O meu lado. Inclusive, foi uma briga antes de começar, porque assim, esse lado aqui não é o meu, tá? Esse lado aqui, ele não me pertence. Mas enfim, não tô é brincando. Meu também, né? Mas tô brincando, a dona mas do podcast enfim. sou eu, então ela senta ali e eu sento aqui. Mas enfim, a gente vai se soltando e a gente vai criando cada vez mais vontade de estar ali, porque a gente vai se conectando com as pessoas. Inclusive, hoje eu sigo todos os meus clientes. Eu sempre que eu tô começando a conversar e tá ficando algo mais a fundo, ali eu tô me conectando mais, eu sigo meu cliente, porque eu quero que ele veja a minha rotina, eu quero que ele veja onde eu estou, eu quero que, inclusive, ele sinta o que eu estou querendo passar para ele sobre o imóvel que ele está comprando. Principalmente também porque hoje, no Sul, no caso aqui no Kempinski, 90% dos meus clientes eu não conheço pessoalmente. Na jornada de compra. Eu conheço depois que ele já comprou. Sim. Teve um cliente recente que eu fui, que inclusive, cara, esse foi um baita cliente, porque ele é gaúcho. Uhum. E o gaúcho, não todos, mas na maioria das vezes são mais fechados, mais desconfiados. Uhum. E foi um processo de compra, acho que... Porque o meu DDD é 11 ainda, e eu moro aqui no Sul, eu não troquei meu DDD pra não mudar o número. Enfim, e aí ele foi pegando confiança em mim, isso foi muito legal. E recente ele foi lá, depois de 1 ano e meio que ele comprou. E ele falou, caraca, Vivi, eu fiz um baita negócio. E ele também sentiu essa conexão através do Instagram. E tem uma coisa também que me fez me motivar a continuar mais ainda na rede social.
Só pra você entender, 90% dos nossos clientes no Kempinski não são clientes que a gente conhece antes de comprar, certo? Mas peraí. Você tá falando muito, a gente tá falando muito de rede social e de cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma venda por conta da rede social? Sim. Fez? Sim. Tanto em São Paulo, Aham. na Cirela, como também aqui no Kempinski. Vendas orgânicas, que você Orgânica, não pagou. 100% orgânica. O cliente, ele se conectou comigo através do Instagram pedindo informações Conta pra do gente Kempinski. como foi a da Cirela. Como foi a da Cirela? Tá, Foi- a foi da Cirela Cirela? Foi. Tá. Então Da conta. Cirela foi o seguinte, foi um cliente que, inclusive, você, se não me falha a memória, chegou a conhecer esse cliente também. Tá. Como que foi? Eu fiz um story falando, pessoal, vai ter um lançamento na Moca, pipipipopopó, Aham. pipipopopó. Ponto. Eu nem tenho muito seguidor, mas as pessoas que estão ali são pessoas reais. E aí, esse cliente, ele me mandou uma mensagem e falou, Vivi, na Moca, eu e o meu namorado, a gente tem interesse. Eu falei, ok, quando chegar, eu entro em contato com ele. Uhum. Eu levei ele na Moca. Eu convidei, na verdade, quando abri o stand, eles pra Aham. ele na Moca. Chegou na Moca, eles não compraram o imóvel da Moca e eles compraram do Campo Belo. Pra você ter uma ideia, a gente saiu, eles viram empreendimento, tudo, mas eles viram através do meu Instagram. Foi através de um story que eu postei, eles falaram, eu tenho interesse, né? Foram até a Moca, né? Viu o Aham. empreendimento, não era o que de fato eles queriam, a gente começou a conversar que era pra investimento, não sei o quê. Na época tinha um imóvel que era o... eu não lembro o nome, mas era lá no Campo Belo. Tá. E aí, no fim, a gente saiu da Moca, a gente foi dentro do carro, todo mundo ali, né? Os Aham. clientes, eles pegaram tanta confiança. E a gente foi ver o terreno, porque o imóvel que eles compraram no Campo Belo já estava em construção. Ah, tá. E aí, a gente saiu do stand da Moca e nós fomos juntos. Eu falei, caraca, como que a minha rede social me conecta? Eu entrei no carro de um cliente. Você entendeu, assim? Eles já te conheciam. Já me conheciam É. pelas redes sociais, Já te exato. conheciam. E isso foi muito no meu comecinho da corretagem. Eu tenho Sim. muito pouco tempo de mercado, né? Eu vejo as pessoas que É. têm anos-luz. Eu tenho 4 anos Mas de tem mercado. pessoas que têm anos-luz e não fazem um terço daquilo que você já faz hoje. Então, não importa quanto tempo você tenha de mercado imobiliário, o que importa é o que você faz com o tempo que você tem. Então, mas é verdade, é pura verdade. Quantas pessoas a gente vê que estão no mercado imobiliário há 15, 20 anos e continuam lá fazendo Sim. as mesmas coisas? Né? E muito do que eu falei quando o Michel esteve aqui também comigo. As pessoas de sucesso são pessoas que não reclamam. Sim. E essas pessoas de 15, 20 anos de mercado imobiliário que não têm sucesso são as pessoas que ficam reclamando. E sempre faz o mais do mesmo. Mas, Não e às sai vezes da nem o bolha, mais do entende? mesmo, fica É. ali, ó, nem o básico Só reclama, faz. enfim, sim. Então conta agora como foi a sua experiência com a venda do Kempinski. No Então, Kempinski. essa foi, aliás, eu me lembro dessa, essa foi bem recente, né? Foi bem recente. Ele é um cliente muito especial. Aham. Ele comentou em uma foto minha, que inclusive é o meu Quem Sou Eu, no Instagram, ela fica fixa no Boa. meu Instagram. Ele comentou ali nos comentários, tem interesse em saber mais do empreendimento. Isso, meia-noite, sei lá, 11 e pouca da noite. Nossa. E além disso, ele me mandou uma mensagem no direct também. Tenho interesse em saber mais do empreendimento. Só que quando eu entrei naquele cliente, eu vi que ele não seguia muita gente que eu conhecia do Kempinski. Por exemplo, ele não seguia o César, ele não seguia você. Eu falei, pô, da onde que ele me encontrou? Mas ele me pediu ali, a gente começou a conversar. Aham. A gente foi pro WhatsApp e recentemente ele comprou. Uau! E não conhece pessoalmente ainda, mas já está se organizando pra conhecer. De onde que ele é? Ele mora em São Paulo. Uau! Ele é santo, né, Que de São Paulo. demais! Parabéns! Ele é um médico. Isso Muito querido. Isso te incentiva a continuar, né? Isso me incentiva Cada a vez continuar. mais e melhor. Exatamente. Bom, agora vamos voltar lá do início que você disse que começou a trabalhar aos 14 anos de idade. O que você fazia com 14 anos, Viviane? Cara, essa história é muito louca. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria trabalhar. Eu sempre quis crescer. Eu não vou olhar pra você com essa cara e vai dar vontade de chorar. Mas, enfim, eu sempre quis trabalhar desde muito cedo. Eu vim de uma família muito humilde. Uhum. Eu tinha muita vontade de crescer. E o meu pai e a minha mãe, eles são, assim, exemplos muito fortes no quesito trabalho. pra São mim. porretas. São porretas. Então, eu sempre tive esse exemplo. E aí, teve uma vez, com 14 anos, que eu queria trabalhar, não podia trabalhar. Naquela época, tinha jovem aprendiz, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não era tão simples assim entrar. E aí, eu vi uma foto. Se o meu primeiro gestor assistir esse podcast, ele vai lembrar. O meu primeiro gestor, ele foi um menino. Aos 22 anos, se não me falha a memória, ele ganhou uma empresa do pai dele. E aí eu vi não lembro se era em blog, eu não sei. Eu sei que eu tava no computador e eu vi uma foto dele segurando um computador. E tava lá, abriu a primeira escola de não sei o que, nananana. E aí eu olhei e falei, e naquela época era uma escola de aplicativos da Apple, informática, enfim. E eu falei, cara,
Eu não sabia o que era Apple direito, mas eu falei, imagina eu trabalhar nesse lugar. E aí eu entrei em contato com o lugar, né? Com a escola, não sei se pode falar nome. Mas ele não é mais dono disso. Pode Hoje falar, ele já tá no ramo do pai dele, de fato, que é seguro. Mas enfim. E aí eu olhei e falei, cara, entrei em contato. Aí eu liguei, tremendo a voz. E quando eu entrei em contato, atendeu primeiro uma tal de Thaís. Grava esse nome. Thaís. E ela atendeu com o nome do lugar e falou, Thaís, bom dia, não sei o quê. Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu recebi uma ligação desse número. E aí eu fiquei nervosa, aí eu desliguei. Aí eu liguei novamente. Eu liguei e falei, olha, tudo bem? Eu acabei de receber uma ligação desse número, faz um tempo já. Mas foi hoje e vocês marcaram uma entrevista com a minha mãe amanhã. E eu queria confirmar o endereço. Detalhe, eu morava em Taboão da Serra. E o endereço era no Alto da Lapa. E eu tinha 14 anos. E eu queria confirmar o endereço. Aí a menina pegou, e aí já atendeu uma outra pessoa, com o nome de Stephanie. E ela falou, você gravou todos os nomes. Claro que eu gravei, eu tava nervosa, eu tava tentando aquilo pela primeira vez. Thaís e Stephanie. E era meio que na sorte, assim, se der certo, beleza. Aí eu entrei em contato com eu lembro até hoje, inclusive com a Stephanie. Eu tive contato, a gente não tem mais, mas nós tínhamos contato até a época que eu entrei na faculdade. Então eu saí do trabalho e ainda tive esse contato com ela. Enfim, e aí eu lembro que... Aí tá. E aí ela falou, não, aqui a gente tá contratando pra professora de alguma coisa, eu não lembro na época. Você tem esse perfil? Eu falei, não, quantos anos você tem? Aí eu começava a enrolar, eu falei, não, mas olha, foi uma tal de Thaís que falou com a minha mãe. Aí na hora eu acho que ela ligou os pontos, ela falou, pera lá, tem uma Thaís aqui, realmente a empresa tá abrindo, eles eram muito novinhos de tudo, né, então, enfim, não tinha muitos processos profissionais dentro da empresa, ela falou, olha, vem numa entrevista amanhã, não sei o que, não sei o que, no Alto da Lapa. Aí, 14 anos. Eu sempre fui muito... Meus pais, eles sempre... Eu tive uma criação muito solta, tá? Muito solta. Meus pais, eles sempre confiaram muito em mim, na minha irmã. Então, a gente era muito solta. E, enfim. E na época também eu já fazia curso, tudo. Eu já tava acostumada a pegar ônibus. Sim. E aí, eu chamei uma amiga. Eu liguei a Débora, ela vai lembrar disso. Eu liguei e falei, amiga, vamos numa entrevista assim, no Alto da Lapa. Cara, é pra tal vaga, mas a gente chega lá, a gente tenta ver se tem alguma coisa. Nós fomos, nós duas, chegamos lá, o pessoal olhou, 2 menininhas. Não, pode entrar, vem. Aí, o meu primeiro gestor, ele também tava começando tudo, né? Ele fez a entrevista com a gente, ele enxergou alguma coisa na gente. E ele falou, cara, eu tenho vaga pra telemarketing. A gente vai começar, não tem uma equipe de telemarketing, a gente vai começar, vocês querem tentar? Sim. Ou melhor, vocês querem? Vamos, eu não falei minha idade. Ele só foi descobrir minha idade depois que a empresa, de fato, começou a engrenar, foi ficando mais profissional, Sim. Eles queriam minha carteira pra me registrar. E aí foi quando eu olhei pra cara dele e falei, eu menti. Nisso, só pra você ter uma ideia, o meu gestor, ele também era muito novo, era a primeira empresa dele. Sei. Então ele... E o pai dele já era um baita de um baita de um empresário e deu meio pra ele começar a se virar. Ou você não falou? Eu não falei, eu coloquei, então, não, tá. eu... Você alterou, né? Eu alterei, né? Ah, entendi. Eu falei, vou tentar. E... Eu nem lembro. Não, eu alterei, de fato. Acho que eu coloquei que eu tinha 15, eu era 16. E aí, quando ele ficou me pressionando pra me registrar, eu falei pra ele, cara, eu não tenho idade ainda, porque na época, 14 anos, podia registrar. Aí ele olhou pra mim e falou, não é possível. E aí, só que o que acontece? Isso conectou ainda mais a gente. Porque ele falou, cara, é uma menina que vem de Taboão da Serra. Bem. E aí, no fim, a minha amiga, acho que no primeiro mês de empresa, ela saiu, eu continuei e eu passei 6 anos com eles. 6 anos? 6 anos. Não na escola, porque o pai dele, lembra que eu falei que já era da área de seguros? O pai dele tinha uma empresa de seguros. Mas qual era a sua função lá? Lá na escola eu era como telemarketing. Depois eu ainda cresci, eu fui pra gestão, fui pra supervisão. E aí o pai dele falou, cara, vem pra área de seguros. Vem pra... Você não pode ser uma corretora ainda, né? Por conta da sua idade. Eu acho que já tinha uns 17 anos por aí. Mas você vai começar a ficar lá e cá. E aí eu comecei a ficar na escola e ficar nesse... Não sei se pode falar nome, né? E nesse lugar. Se ele assistir esse podcast, ele vai lembrar disso. A gente não tem mais contato, mas a gente se segue nas redes sociais. Hoje, inclusive, essa escola que eu falei já não existe mais. Depois, comigo lá, inclusive, a escola fechou. E aí, eu passei a ficar só na corretora. Eu não conhecia essa sua história. Não conhecia? Eu nunca te contei, né? Nunca me contou, mas... Caramba, mas assim, isso só reflete o que você é. Comprometida com você mesma, né? Você tem um compromisso com você e isso transborda pro lugar para onde você vai. Exatamente. E como que você chegou no mercado imobiliário? Cara, o mercado imobiliário foi muito louco. Por quê? A gente escuta muito que ninguém quer ser corretor, e de fato, né? A visão
que o corretor passa muitas vezes é uma visão totalmente errada. Assim, é uma visão que muitas vezes acontece, mas não é só aquilo. Entende? Que é um trabalho árduo. Sim. É um trabalho realmente que não é fácil. Mas, enfim, a gente olha muito o lado ruim. Então, ninguém, é como o César fala muito. Ninguém tem um filho e fala, sonho que meu filho seja corretor. Não. E aí, o que acontece? Quando eu era corretora, ou melhor, quando eu trabalhei na corretora de seguros, eu via muita vida, enfim, participava de alguns eventos e eu via muita vida dos corretores de seguro. E eles já tinham uma autonomia, enfim, mas eu acompanhava o dia a dia também. E aí eu falava, cara, não, mas que legal, tipo, não, mas legal. E aí eu também pensava, nossa, se corretor de seguro tem toda essa liberdade, imagina corretor de imóveis, mas ficou naquilo, tá? Isso na época que eu trabalhei lá atrás, e não vingou, assim, nunca falei, vou ser corretora. Aí, beleza. O que acontece? Eu saí da corretora, eu fui trabalhar, na época eu tava fazendo faculdade, eu queria trabalhar na minha área, só que quando você é CLT, você tem uma visão de que você não consegue, tipo assim, não existe mundo aqui, fora daqui, entende? O CLT, ele te prende, eu tinha medo, vou falar por mim, eu tinha medo, tá, de sair, enfim, então eu não me imaginava jamais na minha vida sendo autônoma e numa profissão que eu dependo de vender, e não é vender um copo d'água, é vender um imóvel, então não passou pela minha cabeça. Só que eu brinco que aconteceram, tudo na minha vida começou a dar errado, parecia que era pra eu, de fato, chegar na corretagem. Beleza, com um tempo de relacionamento com o Kaique, a gente falou, cara, vamos pra fora, vamos tentar a vida fora, não tá legal aqui, vamos tentar a vida fora. Vamos tentar a vida fora. Do nada, vamos morar fora do Brasil. Vamos se organizar, porque CLT, a gente, obviamente, não ganhava bem. E a gente queria ir pra morar. A gente não tava indo a gente queria ir pra morar. E aí, a gente começou a juntar dinheiro. A gente colocou um prazo, vamos juntar dinheiro tanto tempo. Acho que foram 2 anos. E a gente vai pra fora. Aí, nisso, a gente comprou a passagem. Quando que foi a pandemia? Março de 2020. 2020, isso, eu queria lembrar o ano. A gente comprou nossa passagem pro dia 8 de abril, tá? Dia 8 de abril. 2020. Pega isso. A gente comprou em 2019 a passagem, tá? Tá. E aí, nisso, a gente tava focado em guardar dinheiro pra ir pra esse outro destino. Não sei se pode falar também. Acho que pode. Pode. Portugal. A gente ia como turista e depois a gente ia ficar... não pode falar o nome do país, né? Mas enfim. E a gente ia, de fato, pra morar. A gente ia como turista, só que a gente ia tentar a vida lá. Sim. A gente começou a guardar dinheiro. Cara, foi uma época da nossa vida que se você olhasse pra mim e falasse, vamos comprar um pastel, meus amigos sabem disso. Eu falava, não posso. A gente falava, não, a gente se abdicou de tudo pra guardar dinheiro, porque R$10 importava pra quem não tinha nada. Enfim, a gente começou a guardar dinheiro pra ir, Quando chegou final de fevereiro, a gente pensou, vamos sair do trabalho, vamos passar um mês com a família, e a gente viaja dia 8 de abril. Dia 4 de abril, 8 de abril, um negócio assim. E aí, beleza, de fevereiro ali, final de fevereiro, estourou a pandemia, só que ninguém sabia o que era uma pandemia, a gente entendeu o que era uma pandemia depois de 1 ano de pandemia, a gente não entendia o que era uma pandemia. A gente tava vivendo assim, o mundo não entendia, né? E aí a gente... Beleza, final de fevereiro, começo de março, a gente saiu. Quando foi no final de março... Não, começo de fevereiro e comecinho de março. Final de fevereiro, desculpa, e comecinho de março. Sim. Quando foi no final de março, tudo fechou. Meio de março, não sei, tudo fechou. E a gente falou, epa, mas beleza, nossa passagem tá ok. Tá tudo certo. A gente entrava em contato, não, tá tranquilo, não sei o que. A passagem eles não cancelavam, porque as companhias aéreas também não sabiam que era uma pandemia. Sim. Beleza. Quando chegou no dia 8 de abril, no dia da passagem, cancelou. Não tem voo. Beleza. Mas ficava remarcando. E ok, remarcava pro mês seguinte, viveram naquele platô de... Exato, a gente tem mais amanhã, um mês. daqui a pouco. E aí todo mundo começava, nossa, que azar, vocês saíram do trabalho dias antes de fechar tudo, porque pandemia, assim, não era fácil sair de casa, quem dirá encontrar um emprego. Sim. E aí a gente fala, não, mas tá tudo bem. E nisso, nosso dinheiro, tudo que a gente tinha já tava em euro na época, porque a gente tava, de fato, com tudo feito pra viajar. E aí, beleza. E aí ficou remarcando. Quando chegou em julho, gente, eu não lembro se foi junho ou julho, mas eu lembro que foi dia 1º, de fato, a fronteira fechou. E aí, a companhia aérea, pra não perder a passagem, eles falaram, vocês precisam viajar amanhã. Aí a gente falou, olha, mas amanhã vai sair, de fato, um comunicado, né, pra se vai continuar aberto ou não. E aí, beleza, a gente chegou, perdemos nossa passagem. Chegamos lá, não conseguimos viajar, porque a gente não tinha cidadania. Eles olharam e falaram, cara, não é momento de turismo. A gente falou, mas a gente falou no telefone. Não conseguimos viajar. Só pra você entender como é que a gente chegou na corretagem. E aí começou um looping, assim, o que a gente faz? A gente, cara, que loucura.
A gente Que tava loucura. muito frustrado, porque a gente tinha certeza. A única certeza que a gente tinha aquele ano que a gente ia ter uma experiência A única fora. certeza que a gente tem, na verdade, é que os nossos planos não são nossos Os planos. planos, São os exato. planos de Deus. Então, por mais que a gente se organize, que a gente faça nossos planos, tenha tudo organizado, e chegar a hora, pode ser que não aconteça. Exato. E não isso significa que que eu aquilo falo. seja ruim. Por isso que eu falo, minha vida, tudo começou a dar errado. Parecia que eu tinha que entrar na corretagem. E você vai entender o porquê. E aí, beleza, a gente não conseguiu viajar, a gente perdeu a passagem, só que a gente falou, vai conseguir, é uma pandemia, vai dar certo, a gente vai conseguir a passagem lá. E aí começamos, ficou à mercê do que ia acontecer com, de fato, a pandemia. E aí, uma vez, a minha irmã e uma prima minha, elas trabalhavam como recepção de empreendimentos. Ah, tá, ok. E aí, a minha irmã falou, cara, você ganha por dia, você vai ficar sentada na recepção, você ganha por dia, você não sabe quando... Vai. Aí eu falei, quer saber? Vamos. Vou. Eu não tô fazendo nada mesmo, vou. Aí tá. Aí começa, você entra no mercado, você tá dentro do stand, os coordenadores começaram, vem ser corretora, aí você começa a escutar uma história legal, você vê 15 histórias que deram errado, mas você escuta uma legal, aí você vê um fulaninho que deu super certo, aí você vê o ciclano que é um avião, você começa a falar, cara, aí ele continuava ali, não, vem ser corretor, porque quer chamar, né, ainda mais lugares que tem muitos corretores, vem. Falei, quer saber? Uma vez eu cheguei em casa e falei pro Kaique, falei, amor, vamos. A gente não tá fazendo nada. A gente tá nesse negócio de incerto. Daqui a pouco a gente pega, vai que dê certo alguma vendinha. Depois a gente pega, passou esse negócio aqui que tá acontecendo no mundo. Mais dinheiro já junta mais embora. dinheiro, a gente viaja. E falou, tá bom. Aí nós fomos. Nós entramos na corretagem, beleza. No nosso primeiro mês na corretagem, aí você começa, aí você escuta tudo que te passam como orientação pra você se dar bem, assim. Fala pra todo mundo que você é corretor, não sei o quê. E aí a gente começou nessa de divulgação. Aí você lembra lá atrás que eu comentei que todo o nosso dinheiro tava em euro? Lembro. Numa dessas divulgações que nós fizemos... calma lá, só pra você entender. Eu entrei na corretagem, mas tipo assim, qualquer hora eu vou sair, né? Já era algo que eu queria entender esse mercado. Antes eu não ia porque eu tava no CLT e me prendia, que tô fazendo nada, vamos. Só que eu pensava, qualquer momento eu vou sair. Beleza, nesse primeiro mês que nós entramos na corretagem, nós passamos por um golpe. Nessa de divulgar. Essa eu lembro que você comentou. Você sabe disso, né? E disso de divulgar o que a gente tava fazendo, não sei o que, nananã. Nós caímos num golpe de uma pessoa que investiu o que nós tínhamos em euro. Entrou nesse negócio de vamos investir. Eu não invisto em imóveis, tá? Eu invisto no mercado, foi o que essa pessoa falou. E aí a gente, viu uma oportunidade, porque o nosso dinheiro tava parado em euro. A gente falou, vamos colocar ali, depois a gente tira. Dá pra fazer isso? Dá. Aí vendeu toda uma história maravilhosa. Ingênuos, caímos. Nisso nós perdemos tudo que nós tínhamos. Tudo, assim, tudo. Não havia mais possibilidade não de havia viajar mais pra lugar possibilidade nenhum. de viajar, a gente não podia falar isso pra ninguém, só quem sabe, inclusive, é a família do Kaique, minha irmã e os meus amigos, minha mãe e meu pai até hoje, eu acho que eles nem sabem. Agora eles sabem. Agora eles vão ficar sabendo. Dá pra cortar essa? Tô brincando. Não, vão ficar sabendo. Mas enfim, agora eles vão ficar sabendo. Mas por que eles não sabem, tá? Minha família é uma família muito conservadora. Se eu falasse em algum momento que eu perdi dinheiro em um golpe, não. Entendeu? Isso não. Enfim, e aí quando a gente perdeu tudo, a gente falou, cara, não é possível. E aí eu entrei numa depressão profunda. Aí o mundo caiu. O mundo caiu. Foi o pior final de ano da minha vida, porque eu entrei na corretagem em novembro. E aí a gente descobriu o golpe no comecinho de dezembro. E aí o meu mundo, assim, o nosso mundo desmoronou. Eu me senti na merda mesmo. Só que aí Deus, ele é tão perfeito, que ele agiu tão no detalhe, assim, quando eu falo que as coisas começaram a dar errado, porque de fato... Eu tinha que ser corretora, faz parte do meu propósito de vida, isso aqui. Em menos de 2 meses, a gente dobrou o que a gente perdeu. Não, a gente não dobrou, a gente quase dobrou. Tipo, a gente fez... Sim. Aí a gente olhou e falou, cara, como assim? No começo? Isso daqui é real? E aí a gente já começou a se conectar com pessoas. E eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Os nossos, assim, os clientes são presentes, de fato, sabe? Eu nunca faço... É louco. Toda a conexão que eu tenho com clientes são clientes que, de fato, agregam algo na minha vida. Eu sou muito jovem, entende? Então, eu aprendo absurdamente com meus clientes. E eu comecei a olhar e falei, cara, isso aqui é pra ser... Eu quero estar aqui. Eu tenho que estar aqui. E aí, esquece, tá? Esquece. Se você olhasse pra mim e falar, nossa, eu sou o presidente de Portugal. Vem pra cá agora. Não iria, entende? Tipo assim, cara, eu
de fato fui picada pelo bichinho da corretagem. Inclusive, eu brinco que eu sou testemunha da corretagem. Eu tenho aquele negócio de testemunho de Jeová, eu sou testemunha da corretagem. Minha irmã, ela se tornou recentemente corretora. E antes disso, eu lembro de vezes que ela ia dormir lá em casa e passava horas falando do mercado, que ela tinha que entrar. Então, de fato, me ficou. Com certeza. Te picou com certeza. Tem tudo a ver com você, né? Absolutamente tudo a ver com você. E eu sei que você é ligada nos 220. Você é muito ligada nos 220, você é muito focada, você tem uma disciplina que é admirável, você é muito disciplinada. Como que isso influencia no seu trabalho, né? Quais são as consequências da sua disciplina, de você ser ligada no 220? Como isso te influencia positivamente no seu trabalho? Positivamente, né? Porque negativamente isso nunca vai influenciar. Então, óbvio. Eu acho que isso me ajuda muito a ter constância no meu trabalho, sabe? Eu acho que... Você sabe como eu sou. Eu sou aquela que acorda 4h40 da manhã todos os dias. Não comecei isso de um ano atrás. É uma coisa que desde a época que eu fazia faculdade... Porque eu sempre morei muito longe da onde eu trabalhava e da onde eu tinha fazia que começar faculdade. Tudo muito mais cedo. Então eu tinha que acordar cedo. Não era um negócio, eu romantizo... Eu não romantizava acordar cedo. Eu tinha que acordar cedo. Eu trabalhava num lugar e fazia faculdade no outro e morava em Taboão da Serra. E eu andava de ônibus. Então, era uma loucura. E era em São Paulo, né, gente? Sim. Enfim, então, desde lá atrás eu comecei acordando muito cedo e eu percebi que isso me trouxe muitos benefícios. Pra mim, inclusive, ter uma rotina mais desenhadinha. Quais benefícios você pode elencar que tenham te trazido por você ter essa disciplina? Por exemplo, a primeira é acordar cedo, né? Quais benefícios isso te traz? Cara, eu consigo aproveitar melhor do meu dia. Tá? Por exemplo, 10 horas da manhã eu já fiz muita coisa, já fui pra academia. O que você já fez às 10 horas da manhã? Cara, eu acordo 4h40. Vamos lá. Vou contar um pouquinho do que eu faço. Eu acordo 4h40, né? E aí eu tenho muito uma rotina de agradecer, né? De fazer a minha oração ali, de agradecer. Hoje eu moro longe da minha família, então eu peço muito pela minha família. Eu sou muito apegada à minha família. Não digo nem apegada fisicamente, mas eu sou extremamente apegada à minha família. Então eu faço minha oração, enfim. Preparo meu pré-treino. E só pra você entender, eu levo marmita. O pré-treino é o whey mais banana com mel. É banana, pasta de amendoim. Esqueci da pasta de amendoim. Você vê que eu posto lá, né? Mas enfim. E eu levo marmita. Então, quando eu acordo, eu já deixo um dos meus lanches da tarde ali fazendo, porque é uma panqueca. Eu deixo ele fazendo, tá? 4h30 Pega da manhã. suas 4 castanhas. Não, as 4 castanhas já estão separadas, tá? Porque tá bom. Essas aí eu posso deixar no dia anterior. Ok. Só ali a panqueca, pra não... Porque ovo, a gente sabe que do dia pro outro fica aquele negócio fica legal, triste. tá. Enfim, então 4h40 eu já começo a preparar ali o meu lanche durante o dia. E aí eu preparo o meu pré-treino, sento, vou ler, me troco, vou pra academia. Acorda, 5h45 momento eu saio. de conexão, depois seu pré-treino. Dou uma lida e saio. Lê. Enquanto eu tô fazendo pré-treino, tipo, cortando academia. a banana. Só que você chega na academia que horas? Eu chego na academia às 6 horas. Aqui no Sul, 6 horas. Quando era de São Paulo, a academia abria mais cedo. Então a gente chegava lá às 5h15. Hoje eu chego na academia às 6 horas. Aí você treina de 6 às 7? Isso, das 6 às 7, 7 horas eu tô em casa. Aí chego em casa, vou ouvir alguma coisa, eu sempre gosto. Se eu tô num dia meio xoxa, murcha, capenga, eu coloco uma musiquinha ali pra dar um... Às 7 da manhã? Exato, 7 horas da manhã, geralmente... Os vizinhos devem gostar da sua rotina. Eles gostam. Graças a Deus eu moro no Sul e o prédio que eu moro, muita gente tem casa de veraneio. Então eles não estão ali full time. Exato. Eles não estão sempre ali. Então acho que eu não atrapalho ninguém. Mas enfim, e aí eu vou ouvindo alguma coisa, vou pensando em coisas que eu preciso fazer no meu dia e vou me arrumando. Vou conversando com pessoas no WhatsApp, né? E aí eu vou trabalhar. 10 horas da manhã eu já tô no trabalho, já tô fazendo as coisas. Então já aconteceu muita coisa. Já coloquei roupa pra lavar, já muitas vezes organizei alguma coisa na casa. Quando você chega no trabalho, você já tá totalmente apta a trabalhar, né? Já, não tô acordando. Você não tá ali acordando, com aquela coisa, ai meu Deus, ainda tô com sono. Não. Né? Você já fez muita coisa desde que você acordou. Então, hoje, pra mim, é mais fácil essa rotina, porque eu não comecei há um ano atrás. Isso é uma coisa essencial pra você ou você conseguiria ficar sem? Não, pra mim é. Essencial. Pra mim é. Tanto que na minha folga, na folga que eu tenho, eu não sei, eu só olho pra você, né? Não preciso olhar nas câmeras, né? Não, pode olhar pra mim, olha pra onde você quiser. Você é minha convidada aqui hoje. Na minha folga, inclusive, eu mantenho o mesmo horário de academia. Assim, eu não acordo tarde, porque de fato é uma rotina minha. Eu não tô falando que você precisa fazer isso, que uma vez uma amiga minha perguntou, ai amiga, cara, não, tem que ser, como é que eu faço? Não, tem que, é bom pra você? Isso vai te ajudar? Você acha que, se não faça.
Não é porque você não vai chegar em algum lugar só porque você acorda 5 horas da manhã. Zero. Zero, é você ter uma rotina. Então, isso me faz bem, mas porque eu comecei lá atrás, na época que eu fazia faculdade, na época que eu trabalhava. Então, não é um hábito que eu criei. E isso pra mim hoje é natural. E te deixa muito mais saudável também, né? Sim. Te deixa muito mais saudável. Sim. Agora, voltando lá do seu início na carreira imobiliária, aí você começou e tal, aconteceu tudo isso que aconteceu, e aí você foi parar na Cyrela, você foi parar comigo, né? Graças a Deus, que bom que a gente se encontrou, foi maravilhoso. E você sempre foi, eu me lembro disso muito bem, uma corretora muito disciplinada, muito determinada, sempre perguntou muito, tinha suas inseguranças, que era normal, mas eu vi que ali tinha um potencial gigantesco. Como que você fazia, mesmo começando a carreira, porque você tinha constância desde então, né? E isso tem muito a ver com a sua disciplina, que você já tinha a sua disciplina desde cedo. Né? Então, isso te dava também mais punch para constância. Como que você fazia isso para vender sempre? Você sempre vendia. Você estava ali sempre vendendo. Todo lançamento você conseguia fazer sua vendinha. Como que você fez isso? Por que eu estou perguntando como? Tem corretores aqui que estão iniciando a carreira também. E talvez eles queiram fazer como você fez, queiram ter algum direcionamento. Você lembra como você fazia? Qual era o que te fazia ter sucesso? Fá, é muito difícil falar da gente, né? Sim. É muito... Eu não vou te falar que eu fazia tal coisa, não. Porque eu não sabia nada, entende? Pra mim era tudo novo. Só que eu nunca questionava. Por exemplo, quando eu entrei na corretagem, no primeiro lugar, antes de entrar com você, eu vou falar o nome dela, porque ela é muito querida. A Rossana, minha primeira gerente, você vai lembrar disso, no primeiro dia de corretagem, tá? Eu nem sabia o que era o metro quadrado. Ela me colocou numa padaria, com um monte de panfleto. Eu não sabia. E lá nessa construtora, inclusive, tinha muito... O pé direito, na maioria dos estúdios, por exemplo, não era convencional. Era pé direito duplo. O que é pé direito? Mas ela me colocou e ia sair um lançamento no Brooklyn, com pé direito, não sei das quantas, nananana, vai pra padaria. Tem um ponto de captação, tal horário, vai pra padaria. Chegava no... E aí eu tentava, até fazia a musiquinha brincando, porque eu tinha que passar. E ficava ali, tipo, o que eu tô fazendo? Perguntava alguma coisa. É você que vai atender? Não, porque eu não sabia nada. Eu falei, não sei o quê. Mas vai ter alguém, quando o cliente começava a perguntar, eu falava, não sou eu que vou atender nesse primeiro dia. Então eu nunca questionei nada. Teve um episódio, inclusive, que você vai lembrar disso, porque você era minha gestora. Você era minha gestora na Cyrela. E as pessoas, elas têm muito preconceito com... Porque, assim, a pessoa que entra na corretagem, geralmente, ela quer o processo já feito. Ela quer o cliente já comprador. Ela quer o cliente que entra e fala, eu quero comprar um imóvel. E não é assim, tá? Vai acontecer, mas não é isso que sustenta a nossa profissão. E uma vez ia ter um lançamento na Nova Klabin. E você falou que era pra eu pegar... E eu preciso de cliente, eu preciso ligar. Me passa uns leads. Eu vi uma galera que fazia anúncio, não sei o quê, lead, pipipi. Você falou, pega uma lista do plantão e vai ligar. E aí eu lembro que na época o supervisor era o Elias, se não me falha a memória, ele me deu uma lista fria, a gente começou a ligar. Na minha última ligação, a cliente foi, você lembra dela também? E comprou. Você lembra dela? Que a comprou e depois a irmã dela comprou também. Lembro. Então eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca questionei as coisas. Eu só ia, puta da vida. Porque você é... Não sei se posso falar, mas você é brava e... Mas eu olhava, vou. E aí eu sempre fui a pessoa que nunca questionei e eu fiz. Eu sempre acreditei. Tudo que eu faço na vida eu acredito. Tudo que eu faço na vida eu acredito. Tudo que eu faço na vida eu penso que só depende de mim. Então eu coloco energia nisso. E as coisas foram acontecendo. Não vou te falar que teve um passo a passo, porque não teve. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Só que eu falei, cara, eu nem pensava daqui a pouco eu tô melhor, porque eu não tinha esse nível de consciência. Eu falava, vou fazer, e vou fazer. Então eu sempre fui a pessoa que não questionava e eu ia, e eu acreditava. E as coisas, graças a Deus, assim, foi muito abençoada a minha jornada na corretagem. Na verdade, não é que você não sabia o que você estava fazendo. Você sabia o que você queria. E o que você estava fazendo era um meio para você conseguir o que você queria. Então, mesmo que você não tivesse total conhecimento do mercado imobiliário, nem de como ser corretora, nem dos projetos, você sabia que você precisava fazer aquilo para chegar onde você queria. Sim.
Porque você sempre quis ter sucesso. Você falou que quando você começou a corretagem, você falou mesmo que o presidente de Portugal me chamasse, eu não iria. Sim. Então você já sabia que era aquilo que você queria pra você? Sim. Então, E por eu isso... também, geralmente, eu não ouvia porque assim, na corretagem, na vida, o que mais tem são Sim. pessoas que reclamam. Ah, isso é E verdade, aí, quando o tempo começava a todo. falar que a lista fria não prestava, que a oferta ativa você estava ser inconveniente com o cliente, que padaria, quem vende imóvel com panfletinho na padaria, Ixi, pior que que tem. vergonha. Eu já passei tanta coisa, assim, já aconteceu episódio de, enquanto eu panfletava, eu não lembro o nome de um corretor que tava comigo, mas era da Cirela também. E a gente tava num posto de gasolina, 7 e pouquinha da manhã, entregando panfleto. Esse corretor era, inclusive, da equipe do Parme, eu não lembro o nome dele, mas era da equipe do Parme que hoje está na Cirela ainda. E um cara parou e deu R$10 pra gente. Um carrão, assim, parou e deu R$10 e falou pra vocês tomarem um café. E ele chamou a gente, e aí eu falei, nossa, que legal. Meu, vai lá, né? O cara tá chamando, puta merda. Baita negócio. O cara deu R$10 e falou pra vocês tomarem um café. Aí eu olhei assim, eu falei, não é possível, sabe? Porque, sabe quando eles querem, assim, meio que, não pra humilhar, de jeito nenhum, mas desmerecendo o que a gente tava fazendo. Tipo assim, coitadinhos, estão 7 horas da manhã de salto, arruma. Será? Só que ele Será que ele pensou assim? Ou será que ele não pensou, sei. caraca, olha aqui pode ser pessoas também. trabalhadoras desde cedo ali trabalhando, mas eu me vou senti... dar um café pra eles. Mas eu não gostei, sabia? No dia eu fiquei muito incomodada. Você se sentiu uma pedinte? Eu falei, não, por que ele não vem e compra imóvel comigo? Assim ele vai me ajudar. Por que ele não vai onde eu tô convidando ele pra ir? Para aí dá R$10? Sabe por quê você pensou assim? Porque aquilo pra você era muito mais do que estar entregando um panfleto no posto de gasolina. É sua carreira. Exato. Era o que você estava fazendo porque você precisava fazer para chegar onde você queria chegar. Exato. Então, o fato de alguém estar te dando algo como se fosse uma esmola, para você foi desmerecer a sua profissão. Eu fiquei, gente, por que ele não vai? Mas enfim. Então, eu acho que não tem um passo a passo, mas eu nunca fui a pessoa de questionar. Sempre fui a pessoa de, vambora. Então, vindo nessa linha, a gente fala, viu? A gente tá... Aliás, você fala. Não, eu falo mais que a mulher do leite. Eu preciso me controlar. Não, mas tá tudo bem, tá ótimo. E aí eu falo... Mas... Indo nessa linha, e você já falou muito aqui do que você faz, e isso com certeza é um diferencial para muitos profissionais da carreira no setor imobiliário. Qual é o que você considera que fala assim, isso eu faço muito bem e eu tenho que continuar fazendo? Que com certeza é um diferencial seu importante na sua carreira. Te peguei? Caraca, que loucura, assim. O que você faz muito bem? O que você fala, não, isso aqui eu faço muito bem. Como eu te falei, eu tenho uma dificuldade absurda de falar de mim. Mas você sabe, sem modéstias agora. Eu acho que eu sou muito verdadeira com os clientes. E eu tento, de fato, me conectar com o cliente. Eu não vou vender por vender. Eu não faço isso, eu nunca fiz. E eu acho que essa conexão com o cliente, eu atendo... De fato, dentro da disponibilidade do cliente. Eu nunca tive frescura de horário. Eu entendo que a vida é uma loucura. Então, eu tento me adaptar. Ou melhor, eu me adapto ao horário do cliente. Eu me adapto. Eu não tenho horário. Eu brinco que existem 2 pessoas, tá? Aqui é corretora. E aquela que está na corretagem. E eu sempre falo pra todo mundo, a corretagem não é um estilo de vida. A corretagem não é uma profissão. Você não é corretor de imóveis das 9 às 18. Não. Muito pelo contrário. Eu sou corretor o meu dia inteiro. É que eu tô sem meu celular, mas se um cliente agora mandasse... Até fiquei longe, porque se um cliente agora mandasse mensagem, eu ia parar pra responder ele. Então, eu acho que, de fato, eu me entrego pro meu cliente. Eu me entrego, de fato, sabe? Não existe aquele negócio no interesse na venda. No começo tinha. Eu queria vender a todo custo. Claro. Assim, quero, vai... Mas hoje eu entendo que a venda ela é muito mais que isso. E os meus clientes, eles sabem. Eu falo que, de fato, a venda ela é um relacionamento. Ela se transborda além da transação monetária, digamos assim. Então, eu acho que, de fato, eu me conecto e me entrego para o cliente. O relacionamento, pra gente, isso eu acho que já é mais comum, porque desde o mercado imobiliário convencional, tradicional, que a gente estava acostumada antes de vir para o Kempinski, é muito relacionamento, né? Sim. Primeiro o cliente entra em contato com você responde a solicitação dele, e aí você começa a conversar. Às vezes ele entra sabendo o que ele quer, às vezes ele só tem uma breve ideia do que possa fazer sentido para ele, e aí você vai conhecendo esse cliente para oferecer para ele a melhor opção. Então, o relacionamento é muito importante, para nós foi muito importante, e assumindo, né, a posição no Kempinski lá de Pedra, a gente já sabia como jogar esse jogo de relacionamento. Sim. O grande desafio, acredito que tenha sido, de fato, o novo modelo de negócio.
Mais ou menos. Então me conta. O grande desafio, de fato, foi o modelo de negócio, porque é totalmente diferente. A gente precisa entender o projeto para vender. O projeto... Cara, o projeto é único. E quando a gente tá lá, a gente entende isso. Pra quem vendia 20 projetos diferentes, chegou no Kempinski e falou, vai ser moleza. Aí, no começo eu tinha essa visão. Depois eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso voltar pra São Paulo. Só que aí depois eu fui pegando o jeito do cliente. Do Kempinski. Eu acho que a corretagem, o relacionamento, ele aguçou de fato no Kempinski. Por quê? Na Cyrela, eu tinha o benefício, digamos assim, de estar tete a tete com o meu cliente. O tempo todo. O cliente entrava no online, por exemplo, querendo ver o imóvel no dia seguinte, no dia seguinte ele estava lá. Ele estava do lado, ele já conhecia a cidade, ele já era da cidade, enfim. E aqui não. 90% dos meus clientes eu não conheço durante o período de compra. Entende? A gente se conhece de forma virtual, através de uma chamada de vídeo, através de um WhatsApp, através de uma ligação, através das redes sociais. Então, eu acho que eu agucei, de fato, o relacionamento com o cliente aqui no Kempinski. Eu melhorei, eu de fato entendi. Você aprendeu fazendo, né? Exato. Você aprendeu porque fazendo. Aqui eu entendi que, cara, o cliente não vai, entendeu? Entrar e comprar. O cliente não mora aqui. O cliente mora, entendeu? Longe, cara. Eu preciso me conectar com esse cliente. E aí, o César, né? Que fala pouco de relacionamento. O tempo César, todo. que fala real, bem né? pouquinho, ele foi também trazendo isso pra gente. Então, eu acho que não que eu tivesse vindo com isso. Eu melhorei muito, absurdamente. Eu entendi muito mais a importância do relacionamento numa jornada de compra aqui no Kempinski. Porque muito eu entendi bom. que isso ia ser necessário. E acho que por isso, graças a Deus... É o jogo. Acho que a palavra relacionamento é o jogo principal mesmo. Bom, hoje você já é uma corretora de sucesso, por isso que você está aqui. E você sabe disso. Mas não foi sempre tão fácil, né? Você teve vários desafios, como nós já comentamos, você já contou a sua trajetória desde o início até agora. E quando que você percebeu que você estava pronta, por exemplo, para atender sozinha seu primeiro cliente? Tem que falar, é um podcast, aqui a gente tem assim que conversar. A conta tem que estar, né? Tem que estar aqui, ó. É papo, não é aquele negócio de... Bom, quando Você foi uma... Assim, eu entrei já na Cyrela, eu já sabia, já tinha feito atendimento sozinha, mas eu tive muita sorte de ter como gerente 2 pessoas que de fato me tiraram da zona de conforto e que vai e se vira, porque e principalmente você, porque você sempre foi muito durona. Você eu não podia questionar. Você falava, não vou no atendimento, por exemplo, naquela época que eu fui da sua equipe, e eu tinha que falar, cara, eu tenho que ir. E aí eu comecei a falar, sou eu né? Sou apenas eu. E eu preciso ir. E aí foi uma vez que, acho que foi um atendimento no Ipiranga, não sei o que, aí foi quando eu dei o start de fato. Você tava no stand que era próximo, só que você tava em atendimento também e você não quis. Não quis, não. Você não podia estar comigo no atendimento. Falei, tá, então agora é comigo. E aí ali eu percebi que eu tenho muita coisa pra melhorar até hoje, mas ali eu tinha muito mais. Só que eu entendi que, cara, de fato, sou eu. Eu preciso... só depende de mim. E aí eu comecei a pegar mais negócios do mercado, fazer as coisas mais sozinha. Eu comecei a ter essa vontade. Você falou uma frase que uma vez marcou muito pra mim. A gente se conhece já há alguns anos, e eu trouxe pra você isso, acho que ano passado, não lembro. Eu nem me lembrava. Que uma vez você falou um negócio pra mim, fazendo fluxo de cliente, não sei o quê, e você falou que eu tinha que fazer. Eu falei, por quê? Se ela conhece mais que ela faz ali de olhos fechados. E aí você falou, quem aprende não depende. E aí eu falei, cara, quem aprende não depende. Eu quero ser essa pessoa. E aí eu comecei a tentar, e eu falhava muito com os clientes em várias coisas. Sim. Normal, falta de experiência, falta de noção também. Mas eu tinha vontade de ficar melhor, de fazer sozinha. Eu já não queria que você tivesse meus atendimentos. Eu já não queria que meu outro gerente tivesse meus atendimentos. E aí isso foi me destravando, e eu entendi que eu conseguia fazer sozinha. Mas é verdade. E a Cyrela foi uma grande escola também pra mim. Tá louca, porque você capta, recebe o cliente, faz todo atendimento com o cliente, faz o fluxo do cliente, manda o processo para o jurídico. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso aprender, porque se eu não souber fazer, eu vou sempre depender de alguém, que alguém faça para mim. Sim. Então isso sempre foi na minha cabeça. Quem aprende não depende. E quem aprende não depende. Sim. Só vai querer que alguém esteja contigo para ajudar no processo, porque é importante também. Sim, mas você falou uma coisa que é real. A Cyrela, ela
faz isso com a gente. Sim, A Cirela é todo mundo muito independente. Ela prepara as pessoas para trabalhar onde quiserem. Exato. É isso. E eu vim de um mercado onde eu passei pouco tempo nesse outro lugar, bem pouco tempo. Só que não era assim. Você nem sabia o que foi negociado com o cliente, tá? Você nem sabia o que... Verdade. E na Cirela, não. É tudo extremamente muito transparente. Você só assistia. É você por você. E você vê muita gente grande, muito avião na Cirela. E eu falava, cara, eu preciso... E aí, quando você falou essa frase, eu falei, é isso, eu vou aprender pra não defender. Que bom, fico feliz de ter te ajudado nesse grande Na época eu processo matado, aí. Não vem... Mas tudo bem. Agora eu gosto de você, mas antes... Tá tudo bem, deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Bom, a gente tá encaminhando aqui pro final, a gente já falou pra caramba, mas eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o seu grande objetivo ainda na sua carreira profissional? Caraca. Quando você olha pra frente, o que você quer da sua carreira? Fá, eu vou me tornar, de fato, uma referência no meu mercado. Eu quero inspirar pessoas a entrar no mercado. Ao contrário do que muitos falam do mercado imobiliário, eu sou, de fato, uma testemunha do mercado. Testemunha no sentido de querer que as pessoas entrem. Eu tenho prazer de falar o que eu faço. Muitas pessoas vêm me procurar, tanto na rede social, quanto meus amigos próximos. E eu sou a primeira pessoa a, cara, fazer um podcast com ele do mercado, sim, sabe? Sim. Então, eu vou me tornar, de fato, se Deus quiser, e eu sei que essa é uma missão, faz parte da minha missão de vida, ser referência no mercado imobiliário e inspirar cada vez mais pessoas a fazer a diferença nesse mercado. Que lindo, que lindo. Obrigada. Muito orgulhosa da sua trajetória até aqui, da sua evolução até aqui, da baita profissional que você se tornou e hoje você já inspira e já é referência. E, obviamente, tem espaço para crescer muito mais. Agora, dá um conselho para quem está começando, já que você gosta tanto de falar da carreira. Então, agora é o momento. Aí você pode olhar para aquela câmera ali e dar um conselho para quem está em dúvida se começa ou não nessa carreira, ou para quem está começando e está muito difícil. Fala o que vier no seu coração para esse quase corretor de imóveis. Bom, vamos lá. O conselho que hoje eu dou, que assim... Ai, fiquei nervosa, mas bora lá. Bom, o conselho que eu vou dar agora é um conselho que eu queria ter ouvido lá atrás. Não desista. Seja muito perseverante. Essa profissão, ela é uma profissão linda. A gente participa de um dos momentos mais ricos na vida do nosso cliente, que é, de fato, a aquisição de um imóvel. Muitas vezes é o lar que ele vai morar com a família. É o imóvel que ele vai comprar para investimento. Então, cara, não desista. É uma profissão linda. Não é uma profissão fácil, tá? Não é uma profissão fácil. É uma montanha-russa, não digo nem de vender, não é nada disso, mas é a sua mentalidade. Então, desde o começo, trabalha muito a sua mentalidade, não escuta as pessoas, escuta você, cara, e não desista e estude muito. Queira sempre ser melhor, de fato, para o seu cliente. Não queira ser mais um corretor, mais um, o mundo tá cheio. Queira ser diferente. Era pra mim, né? Queira ser diferente. Vivi, Muito uma obrigada, honra ter você meu aqui, amor. tô muito feliz. É o seu primeiro podcast? É o meu primeiro. Uau! Ó, tô na história, Gente, então, eu tô hein? mega nervosa, assim. Eu tô mega nervosa por vários motivos, e principalmente por ser a Fabrícia. Eu queria muito te agradecer, Fá. Eu queria muito te agradecer. Você não faz ideia de como eu fiquei feliz quando você fez o convite, de como eu trabalhei a minha mente pra estar aqui e não te decepcionar também. Imagina! Você vai decepcionar quem? Ah, não sei. Nada, Mas, você é um enfim, baita eu orgulho. me cobro muito. Você é um baita orgulho. Cara, que loucura. Eu te agradeço muito. Eu tô muito feliz de estar aqui. Olha de como o verdade. mundo é, né? Olha E onde olha que a gente como tá o mundo é. hoje. E olha onde nós estamos Olha onde hoje. nós estamos hoje. Inclusive, gente, o mercado ele é muito rico, tá? Olha o presente que eu ganhei do mercado, a Ah, eu que Fabrícia, ganhei. que é uma amiga que ela é de São Paulo e hoje a gente tá aqui, ó, morando na Serra Gaúcha, together. Obrigada. Mas, Gente, enfim, obrigada. Esse foi mais um episódio do Corretagem de Sucesso podcast, muito especial aqui com a minha Vivi. Ela tem um apelido, mas eu não vou falar aqui agora, que eu não quero expô-la dessa Não, ela maneira. já me expõe nisso diariamente, tá? Não, isso aqui ia ser um Ia ser demais, né? Não, melhor não. Então Obrigada. tá, muito obrigada pela audiência de vocês mais uma vez. Espero que as falas da Vivi tenham inspirado e possam ajudar vocês
no dia a dia de corretor de imóveis ou possa inspirá-los a se tornarem corretores de imóveis. Até a próxima!